sejam muito bem-vindos a mais um programa Sessão Carole. É sempre um prazer ter vocês aqui todo sábado na Band Maranhão. E nós estamos aí em clima de pré-carnaval, né, gente? Eu tô aqui exatamente onde ocorre o circuito Vem Pro Mar do Carnaval do Maranhão, pré-carnaval do Maranhão, que tá maravilhoso, né? Com atrações maranhenses, atrações nacionais, as melhores atrações nacionais, tá, gente? Vocês vão conferir que amanhã ainda tem mais, né? Tem mais pré-carnaval pra vocês. A semana que vem vocês vão ver aí tudo que vai rolar no pré-carnaval, porque eu tô aqui no pré-carnaval. E voltamos com mais Sessão Carole pra vocês. Vocês sabem que em Sessão Carole a gente sempre tem as melhores dicas pra vocês, né? Saúde, estética, beleza, né? Harmonização facial. Esses dias a gente tava no salão de beleza também. E hoje eu vou dar super dicas pra vocês de cabelos. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, de pessoas querendo dicas de como cuidar dos cabelos, né, como deixar o cabelo mais forte, né, como ajeitar a queda do cabelo também, né. E hoje nós vamos conversar com a doutora Mariana, que é tricologista, né, médica, e ela é referência nesse assunto, tá, gente? Ela vai dar dicas valiosíssimas pra vocês. Inclusive, ela cuida de mim, né, desde a época do pós-parto aí, né, da maternidade, quando eu tava amamentando, que eu perdi um pouco de cabelo, e ela me ajudou aí a deixar meus cabelos mais fortes. Então vem comigo. Fala pessoal, hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, o Instituto Pears, com uma companhia especial, a doutora Mariana Pears, maravilhosa. Ela é médica tricologista há mais de 3 anos, né? E é referência, né, gente, aqui em São Luís. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, que bom te encontrar novamente. Pois é. A doutora Mariana, ela me acompanhou, né, no início da gestação, não, depois, na maternidade. E me ajudou aí a levantar minha autoestima, né, a devolver meus cabelos, né? Isso mesmo. E ela vai contar aqui pra gente, doutora Mariana, como é que tá agora esse teu novo espaço, né? Quais são os tipos de profissionais que você tem aqui? Me conta. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, a Carole, o Rodrigo. Eu tenho muito carinho e a gente está se reencontrando aqui nessa nova fase, que agora eu estou no meu próprio espaço, no Instituto, graças à bondade de Deus e muito trabalho também. Então, aqui no Instituto é um espaço que eu escolhi para acolhimento. Acima de tudo, eu digo que a gente é obrigado a ser bom tecnicamente, mas aqui é um espaço que eu quero que os pacientes entrem e sintam cuidado, que venham para cá, para um refúgio às vezes também, um problema que estão tendo, e para além da parte profissional. Então, aqui a gente tem esse espaço de acolhimento, de muita ciência, porque eu sempre estou me atualizando em estudos, em congressos, e nosso foco é a tricologia médica, mas também nós temos outros profissionais na casa. A gente tem biomédica que me auxilia na parte dos injetáveis, parte de harmonização facial, na parte de harmonização glútea, e é um espaço aqui de muito autocuidado. Ai, que legal. Isso que a doutora Mariana falou, tá, gente? Eu até ia falar aqui. É super verdade, porque assim, ó, eu chego aqui, tem uma energia tão boa que eu me sinto bem. Pode ser que a gente tenha um monte de problema lá fora, mas a gente esquece tudo aqui, tá? Porque o acolhimento é muito grande, o atendimento é muito, muito humanizado, né? Você entra naquele atendimento que você entra, sai depois de 2 minutos. Não, você fica lá, ela conversa bastante com a gente. Então, assim, tá de parabéns, desejo muito sucesso aqui nesse novo espaço. Amém, muito obrigada. E sobre, né, essa parte dos cabelos, né? Conta aqui um pouquinho pra gente quais são os tipos de procedimento que vocês fazem, né? O que geralmente as pessoas procuram mais aqui. Certo, aqui o nosso foco são as doenças do couro cabeludo. Então são mulheres e homens que sofrem com a queda do cabelo há muitos anos ou a falta de cabelo, a calvície. Existem muitas patologias do couro cabeludo, então o foco que a gente mais pega aqui, né, e os pacientes têm mais, é a queda de cabelo e a calvície. Então o nosso foco mesmo é o tratamento da tricologia, mas também a gente oferece o serviço de transplante capilar, que não é realizado aqui. Então eu já deixo como um alerta aqui,
transplante capilar, o seguro é a gente fazer dentro de um hospital, de um centro cirúrgico. Sim, que bacana. E geralmente, assim, esses tratamentos, né, demoram mais ou menos quanto tempo, assim, para dar resultado? O que ele realmente ajuda, né, na questão da queda do cabelo? Em média, os pacientes chegam aqui muito aflitos, gera muita ansiedade a queda de cabelo, Sim. especialmente nas mulheres. Mas a gente não consegue parar uma queda de cabelo tão rápido quanto a gente gostaria. A gente precisa respeitar o processo da própria fisiopatologia mesmo do cabelo. Mas a gente, em média, começa a ver uma melhora ali com 2 ou 3 meses de tratamento. Que legal. Nossa, gente, então, né? Para vocês entenderem que esse é um processo que a gente tem que, como você falou, né, tem que respeitar e realmente vale a pena, tá, gente? Porque eu sou suspeita a falar, né, que eu participei disso, mas assim, realmente ele devolve a nossa autoestima, né, de uma forma saudável também. Isso. Né? E o que acaba provocando geralmente uma queda de cabelo? A gente tem muitos fatores de queda de cabelo. Eu digo que o cabelo é o primeiro a sofrer no nosso organismo, o pobre do cabelo. Mas as causas mais comuns, um pós-parto, que você mesmo passou. Deficiências nutricionais, hoje com o uso exagerado dessas canetas emagrecedoras como o Wegovy, Ozempic, Mounjaro, também são causas de queda de cabelo. Nossa. A genética também está muito relacionada, então pessoas que têm pai, mãe, tios que têm calvície, então a calvície também a gente tem visto muito aqui em pacientes muito jovens, inclusive, entre muitos outros fatores, até fator emocional. É verdade. Às vezes eu vejo assim uma pessoa que, por exemplo, ela fez bariátrica, né? Aí que ela fica muito magra assim muito rápido, certo? E aí, isso daí o que é? É falta de vitamina ou é realmente essa questão de ficar magra muito rápido? Eu queria até entender um pouquinho sobre isso, porque eu realmente não entendo muito por que isso acontece, sabe? Sim, então a bariátrica hoje está diminuindo, e a tendência é diminuir pelo uso dessas medicações. Os análogos do GLP-1 vieram com essa proposta de diminuir a cirurgia bariátrica, mas a bariátrica é sim um dos fatores de queda de cabelo, porque existem 2 métodos, que é o bypass e o sleeve, e com isso se diminui a quantidade ali, o tamanho do estômago, e com isso a absorção de nutrientes. Então, vitamina B12, ferritina, vitamina D, B9, principalmente as do complexo B, diminui a absorção nos pacientes que são bariátricos. Então, com isso, a diminuição da vitamina, da absorção, diminui no organismo, consequentemente a chegada lá no folículo piloso, no fio. Então, com isso, começa o processo de queda. Geralmente, um paciente que faz bariátrica, o médico que fez a cirurgia instrui esse paciente a fazer o uso de medicamentos, na verdade vitaminas, para tentar diminuir esse sintoma, mas muitas vezes não consegue, a gente precisa entrar com um tratamento capilar também. Sim, que legal, gente. Então, né, essa daí era uma dúvida que eu tinha bastante, bem assim, né, que eu vejo muitas pessoas que emagrecem rápido, às vezes ficam com queda de cabelo, né, tem essa questão também genética que você falou, né, essa questão genética é mais difícil ou mais fácil de, por exemplo, de reverter, né? Eu diria, assim, depende realmente do paciente, quando ele procurou ajuda, porque infelizmente muitos pacientes deixam para procurar ajuda muito tarde, e isso dificulta o nosso trabalho, mas a genética ainda é um dos principais causadores de alopécia, então pacientes jovens é mais fácil a gente tratar, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico é mais fácil tratar, quanto mais tarde, mais avançado, é um pouco mais difícil, mas a gente ainda consegue sim. É isso, gente, vocês estão vendo aqui, né, como é importante a gente procurar uma profissional de qualidade como a doutora Mariana, né, quanto mais cedo melhor, né, para você ter um resultado bom aí, e a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que tudo vai ficando um pouquinho mais difícil, né. E doutora, me conta, quais são as nossas, digamos assim, as manias que a gente tem durante o cotidiano, né, que pode causar a queda de cabelo, tipo prender o cabelo, essas coisas assim, conta pra gente. Algumas manias ruins pro cabelo. Dormir de cabelo molhado. Ixi, meu Deus, essa daí já reprovei. Reprovada. Dormir de cabelo molhado é muito comum, ainda mais nessa nossa correria, as mães. Então, dormir de cabelo molhado não é bom pro cabelo, porque ainda mais pra quem tem caspa, dermatite seborreica. Então, não recomendo dormir de cabelo molhado de jeito nenhum. Secar sempre o cabelinho antes de dormir e vai dormir.
Beleza. E pra prender o cabelo, assim, fazer aqueles penteados? Prender o cabelo, ponto aí importante, porque tá muito na moda esses penteados clean girl, que são esses que traciona muito, eu puxa. acho muito bonito. E tá chegando muita paciente jovem aqui Sim. com alopecia de tração, porque de tanto elas fazerem esse penteado repetidamente, acaba tracionando esse cabelo e leva à morte desse folículo. Então, não é que não possa prender o cabelo, mas eu recomendo fazer um penteado mais folgado, como Frouxinho, você tá, né? mais frouxo, e não fazer todos os dias o mesmo penteado. Fica mudando, um dia usa solto, um dia prende, e sem fazer tanta tração. Olha, gente, dica maravilhosa, viu? Fiquem ligados aí nessas dicas da doutora Mariana. E doutora, tu sabe que eu queria ficar aqui até meia-noite conversando contigo, que a companhia é maravilhosa, tá, gente? Aqui é maravilhoso, Muito ela é bom. uma doutora, assim, incrível, tá? Mas o nosso tempo é curtinho aqui. Se pudesse, a gente ia até meia-noite falando aqui, que a gente tem muito assunto. E eu Muito amo a assunto mesmo. companhia Ai, que de bom. vocês. Mas me conta, eu queria que tu mandasse um recado pra quem tá assistindo a gente aqui no Sessão Carole, né? Inclusive fala teu Instagram, que lá tem muitas dicas boas, e também o local aqui onde é que fica, né? Sim, então se eu posso dar uma dica para vocês que estão sofrendo com queda de cabelo ou afinamento do fio, é procurar ajuda precoce de um bom profissional. Acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês hoje, não postergar e não ficar usando o medicamento do seu amigo, do seu parente, ou aquela máscara, aquele tônico que vocês encontram lá pelo TikTok. Vocês podem estar atrasando um diagnóstico e ainda gastando dinheiro sem necessidade. Convido todos vocês a virem conhecer meu espaço também. O Instituto PERS fica localizado aqui na Lagoa da Jansen. É muito fácil de encontrar a gente. Convido vocês que estão sofrendo com uma queda de cabelo ou calvície, ou conhecem alguém que está sofrendo também, para vir aqui conhecer nosso espaço e a gente bater muito papo sobre esse cabelo. Eu convido vocês também a seguirem, porque lá a gente tem muitas dicas, eu falo bastante, mostro os casos. A nossa correria aqui do Instituto é @doutora.marianapers. Então sigam lá para ter bastante dica, tem muito conteúdo valioso e com bastante embasamento científico por lá, sem achismos. É isso aí. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Foi um prazer. Carole, muito obrigada. 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 Não sai daí não, hein, que já tem mais Sessão Carole pra vocês. E voltamos com mais Sessão Carole. Você sabe que Sessão Carole a gente sempre tem as pautas de tecnologia, esporte, entretenimento, né? E falando em tecnologia, né? A gente também teve uma entrevista aí com o Victor Espanha, que foi o primeiro civil brasileiro a ir para o espaço, né? Com a Blue Origin. E nós tivemos agora, para fechar o ano com chave de ouro, algo muito parecido também, né, gente? Um marco histórico aí para o Brasil, para o Maranhão. Eu tive de pertinho, acompanhando aí a operação Space World, né? Que foi do primeiro foguete comercial a ser lançado no Brasil. É isso mesmo, né, gente? É o foguete da Coreia do Sul, InnoSpace. Nós estivemos lá de pertinho, acompanhamos tudo e eu vou mostrar os bastidores para vocês. Então vem comigo para acompanhar essa matéria incrível. Então a gente vai embarcar agora na aeronave C-97 Brasília. Lá a gente vai receber o briefing do piloto. Posteriormente a gente vai embarcar na aeronave, o voo em torno de 10 minutos até Alcântara. Primeira vez a gente viajando no avião da FAB e já a gente vai nessa missão aí de conhecer, né, o foguete que vai ser lançado agora dia 17. Agradecemos a presença e colaboração de todos na cobertura deste evento, que marca um momento histórico para o Brasil. A missão representa a entrada do país no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo novos caminhos para a geração de renda, atração de investimento e fortalecimento do programa espacial brasileiro. O nosso posicionamento como centro de lançamento, estar em Alcântara, estar no Maranhão, próximo à linha do Equador, realmente é um diferencial.
Muitos me perguntam também com relação a essa economia que muito se divulga, né? E realmente é verdade. Obviamente que depende do tipo de órbita que se busca, principalmente nas órbitas equatoriais. Nós realmente temos um ganho maior com a capacidade do foguete. A gente diminui um pouco, a gente ganha em combustível, perde e ganha em capacidade de satelização. Conseguimos colocar mais cargas no espaço. Por isso, o Centro de Lançamento de Alcântara tem essa posição tão privilegiada. A climatologia é um dos pontos principais para um lançamento. Isso é o que mais impacta na hora de um lançamento. Quanto menor a densidade demográfica, mais seguro é o nosso lançamento. Baixa densidade também de linhas aéreas. Isso também facilita o nosso lançamento. Todo lançamento orbital, ou lançamento de foguete, sendo orbital ou não, impacta no espaço aéreo, nas aeronaves. A gente também tem ou seja, a gente está no Maranhão, numa área que é privilegiada para os lançamentos de foguetes. Os 3 experimentos, nós os chamamos assim porque eles não são satélites, são partes que podem voar em foguetes, ou eventualmente em satélites, e são partes de sistemas de controle. O interessante é que eles foram todos desenvolvidos na indústria nacional. Então nós temos 2 sistemas de controle de 2 empresas, o consórcio liderado pela empresa Consort e o sistema de controle de atitude, na realidade, o sistema de navegação inercial da empresa CLC, a Castro Leite Consultoria. E também essa mesma empresa tem uma antena que está voando como experimento. Os experimentos, rapidamente, eles não vão em órbita. O objetivo é usar o movimento do foguete para entender, para testar o funcionamento desses experimentos. Por outro lado, os satélites, os 5 satélites que estão na carga útil, esses sim vão em órbita. Nós temos 2 satélites da Universidade Federal de Santa Catarina, então há um grande movimento por parte não apenas da indústria, mas também da academia de participar do programa espacial. Então tem 2 satélites, o Floripasat 2A e 2B, o 2B inclusive com vários componentes já nacionalizados, isso é uma novidade em relação àquilo que eles já fizeram no passado. Nós temos muito perto do meu coração, o Pion, que que ele leva mensagens de estudantes de Alcântara no projeto Cientistas de Alcântara, e isso eu acho muito bacana, porque é parte do dever, não apenas da Agência Espacial Brasileira, mas do setor espacial como um todo, de promover e incentivar as novas gerações. Depois nós temos o Jussara K, que é da Universidade Federal do Maranhão, então temos novamente a academia trabalhando com a gente. E, finalmente, nós temos uma carga estrangeira, a carga da empresa Graham, indiana, que é o Solaris 2, eu acho que é isso, 2, tem como objetivo o estudo de heliofísica, enfim, estudos do Sol. Então é um experimento, é um satélite com experimentos científicos embarcados. Nós estamos falando de desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando de desenvolvimento científico, nós estamos falando de utilização do centro de Alcântara, mas nenhum de nós aqui faz tecnologia pela tecnologia, ou faz espaço pelo espaço. Ele só tem sentido o que a gente faz se houver benefícios para a sociedade de alguma forma. Também imaginamos que o Brasil tem o desejo de desenvolver o satélite próprio e o veículo próprio para poder lançar os satélites produzidos aqui no Brasil através do veículo do Brasil. O governo da Coreia investiu mais de 1,5 bilhões de dólares durante 10 anos. 모든 국민들에게 보여줌으로써 공감대를 이끌어낼 수가 있었습니다. Isso foi possível porque há 10 anos atrás o governo da Coreia ganhou a opinião pública que precisamos desenvolver um veículo próprio, e o governo da Coreia conseguiu fazer um foguete não 100% nacional. Utilizou o motor russo, fabricado da Rússia e importado da Rússia, e fizeram um lançamento dentro do território da Coreia. O estrangeiro vem aqui no Brasil e faz o lançamento. O que vai deixar aqui no Brasil? Como eles vão contribuir para o país? Vai mostrando, trazendo as operações de lançamento de foguete, fazendo as atividades espaciais perto do povo, dentro do país, dentro da fronteira. Isso estimula muito o interesse público.
Então isso vai conduzir para que o governo, isso pode facilitar para o governo tomar decisão na área de desenvolvimento espacial. Isso foi o caso na Coreia. Ele considera muito mais importante, acima de uma contribuição ou um benefício econômico que podemos deixar aqui no centro, fazendo a operação aqui. O mais importante que ele considera é a contribuição social que podemos deixar para o povo brasileiro, mostrando e trazendo as atividades aqui no Brasil, para que eles sintam que isso é realidade. Então, consideramos a maior importância das nossas operações, do nosso trabalho aqui no Brasil, é isso. Esses 10 voos por ano, né? Qual que é o intervalo que vocês imaginam em fazer, né? Eu sei que já é uma pergunta que já é muito avançada, assim, né, para falar agora, mas qual que é o intervalo de tempo que vocês imaginam fazer esses voos, esses 10 voos por ano? 사전적인 준비를 통해서 충분히 내년부터도 10번 이상의 발사가 가능할 거라고 저희는 판단하고 있습니다. Uma plataforma, eles conseguiram fazer somente 6 lançamentos por ano. Quando eles fizeram mais um pad, eles aumentaram mais de 10, com mais pads, né, com mais plataformas, eles conseguiram fazer, estão conseguindo fazer mais de 20 lançamentos por ano. Então, aumentando a quantidade de plataforma e também aproveitando a infraestrutura já existente no centro e também aproveitando as condições climáticas e também os apoios até aqui do governo do Brasil, acreditamos que consigamos atingir esse número a partir do ano que vem. Eu estou aqui com o Marco, que é o presidente da Agência Espacial Brasileira, né, Marco? E a gente sabe a importância desse lançamento, né, o primeiro lançamento comercial aqui no Brasil, no Centro de Lançamento de Alcântara, para o Maranhão, né, que aqui é a sede, né, de onde vai ser lançado esse foguete comercial. Qual que é a importância para o Maranhão nesse momento histórico? O Programa Espacial Brasileiro está se expandindo. Né? Maranhão é uma das origens do Programa Espacial Brasileiro. Nós temos uma base de lançamento no Rio Grande do Norte e uma segunda base maior aqui no Maranhão. Então, durante muitos anos, nós buscamos que o programa espacial se desenvolvesse e avançasse pelo lado de lançadores, que é provavelmente a parte mais difícil de um programa espacial. Né? E agora nós esperamos que, dentro do Maranhão, comece a se formar um ecossistema industrial e acadêmico que trabalhe para o programa espacial, certo? Fazendo desenvolvimento científico, tecnológico e fazendo economia do espaço. E eu encontrei aqui a Lohane, né, que é mestranda em Medicina e Saúde e é parceira também da Agência Espacial Brasileira, e ela veio de Minas, gente, só para assistir o lançamento do foguete. Qual que é o sentimento, Lohane? Oi pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu vou ver um lançamento desse porte, então a expectativa assim está lá no alto. Eu vim, como você disse, só para poder assistir esse lançamento e também conhecer a base de lançamentos em Alcântara. E assim, estou muito empolgada. Imagina. E aí conta só bem rapidinho, assim, resumidamente, das suas histórias que você estava contando pra gente aquele dia que você vai para a Antártica. Assim, o meu mestrado é em Medicina e Saúde, só que ele é com foco em ambientes extremos. Então a gente vai fazer um trabalho lá na Antártica nesse próximo ano, no próximo verão antártico, e a gente vai coletar alguns dados lá em loco. É isso aí, gente, essa é a Lohane, e sigam ela no Instagram também, né? Muitos de vocês já devem seguir, mas é isso aí, acompanhem ela lá que tem muitos conteúdos bem interessantes. Obrigada. Eu lembro quando eu estava dentro do foguete, nesse final agora aqui é a hora crítica, que você está com a atenção enorme. Então, eu estou vendo agora do lado de fora, o que é muito interessante, né? E para mim também representa uma boa, vamos dizer, em termos pessoais também, porque eu tenho trabalhado no programa espacial há muito tempo, né? Seja antes lá do tempo de ministério, depois do ministério do presidente Bolsonaro, como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. Trabalhei muito para que nós chegássemos a esse ponto no nosso programa espacial.
5, 4, 3, 2, 1. O foguete Hamlet Nano foi lançado. É um grande marco para a história espacial do Brasil. Devido a uma falha de direção na rota por medidas de segurança, o foguete teve que ser explodido. Mas o pontapé inicial foi dado e foi fruto de muitos anos de trabalho, de pessoas muito capacitadas, de esforços de colaboradores entre nações diferentes. Satélites brasileiros, que são avanços científicos brasileiros, estavam sendo enviados para experimentos no espaço. 2026 se inicia cheio de esperança para que mais lançamentos aconteçam a partir de agora. Oh, explodiu.